Olá, alunos do 9º ano, alunos de ensino religioso. Vamos juntos para mais uma aula. Eu sou o professor Renato Souza, professor do componente curricular Ensino Religioso. E agora, pegue o seu material, pegue os seus apontamentos, preste muita atenção porque a nossa aula vai começar. Temos como objeto de conhecimento imanência e transcendência. Imanência, material e físico, e transcendência, espiritual, além matéria, nas diferentes matrizes religiosas, a africana, as orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônicas, e filosofias de vida. E vamos agora nos preparar para a nossa aula. Muita atenção porque vai começar. Então, alunos, vamos dar mais alguns passos no conhecimento religioso, no conhecimento das ciências da religião. Como é importante a gente conhecer essa disciplina que nos humaniza, que nos torna mais próximos dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, das pessoas que convivem conosco, mas também mais próximas de Deus. E na aula de hoje nós vamos começar vendo os valores nesse campo da moral, da ética. Vamos começar vendo os valores. O que são valores? Às vezes nós escutamos tanto falar disso no nosso dia a dia, né, nos período eleitoral, nas nossas igrejas, na escola, se fala muito de valores. Vamos ver o que são os valores? No campo da moral, valores são ideias, princípios ou conceitos que orientam a vida das pessoas em seus mais diferentes aspectos. Que aspectos são esses? O aspecto profissional, o familiar, o religioso e o social. Então, os valores é algo que está presente ali em todas as dimensões da nossa vida, em todas as dimensões da nossa existência. Muitas vezes, a religião apresenta-se como um dos principais transmissores dos valores. Né? A família, é a escola, mas também, no caso da nossa disciplina, é a religião que será um dos principais transmissores dos valores que nós vamos ter na nossa vida, que vão pautar aí a nossa caminhada, a caminhada das pessoas que vivem conosco, que convivem conosco. Então, nós temos como exemplos de valores a justiça, bondade, honestidade, caridade, solidariedade, respeito, paz. Todos esses conceitos, essas palavras, né, essas ideias, o significado aí dessa relação que está aparecendo aí para você, aluno, formam o que nós chamamos de valores, né? E eles vão ser aos poucos aplicados na nossa vida à medida em que nós crescemos, nos formamos, nos educamos, ouvimos os conselhos das pessoas mais velhas, dos nossos pais, dos nossos líderes religiosos, dos nossos avós, dos nossos professores. Os conceitos dessas e outras palavras vão tomando forma na nossa vida. Uma outra palavra muito importante na aula de hoje, o que são princípios. Olha aí que interessante. Os princípios são as bases sobre as quais a vida pessoal, profissional, coletiva e religiosa estão construídos. É a partir dos princípios que algumas regras de convivência pessoal e interpessoal são construídas em uma sociedade. Né? Os princípios eles estão na base da forma como nós vamos construir a nossa vida e a relação com as pessoas. Vamos ver agora alguns exemplos
de princípios. Temos como exemplo de princípios, olha aí que interessante, respeitar uns aos outros. Isso é um princípio muito básico. Daí nascem as nossas relações éticas, morais, né? A ética ela começa quando eu encontro uma outra pessoa, quando eu encontro um outro ser vivo. Então a ética ela vai ser o quê? O que eu faço de bom para mim, em primeiro lugar, mas também para aquela outra pessoa com a qual eu me encontro, aquele outro ser vivo. Eu falo outro ser vivo porque nós, ultimamente, temos visto aí a destruição da natureza, esses incêndios, essas fumaças todas, né? No período de seca aqui na nossa região, e é uma falta de ética quando eu não cuido do meio ambiente. É uma falta de ética ambiental. Né? Vamos ver um outro exemplo de princípio, a não violência. Né? Muito presente em religiões como o budismo, o jainismo, né? Religiões no Oriente, mas também no Ocidente. Não ser violento, agir com a outra pessoa, agir com o meio em que vivemos de forma pacífica. Outro exemplo, ajuda aos necessitados. Alguns grupos religiosos, como por exemplo o Espiritismo, vai chamar esse princípio de caridade, né? A palavra usada para classificar, para definir ajuda aos necessitados. Depois, a prática da boa vizinhança, ser um bom vizinho, seja na nossa rua, no nosso bairro, no nosso local de trabalho. A pior coisa que tem, gente, é briga com o vizinho. Né? A pior coisa que tem, uma das piores coisas que tem na nossa vida. Por isso, ser um bom vizinho, ser um bom amigo, um bom colega de trabalho, um bom colega de classe, né, é um princípio excelente para a nossa vida. Poupa muita dor de cabeça. Depois, respeitar a privacidade das outras pessoas. Né? Isso é sobretudo para aqueles que gostam daquela fofoquinha, né? Gente, tomar conta da vida alheia não é nada ético, né? Não é um princípio. Né? Nós não podemos pautar a nossa vida em estar nos intrometendo na vida das pessoas, das outras pessoas. Né? Cada um cuida da sua vida da melhor forma possível e quando precisa de ajuda, estão os outros ali para ajudar, mas nunca para se intrometer na vida alheia. Ok? Então, esses são aí alguns exemplos de princípios. Há outros exemplos também, né? Mas esses assim, são pelo menos os mais próximos de nós, né? Aqueles que nós podemos vivenciar todos os dias. Então, vamos ver aí as relações e as diferenças entre valores e princípios. Muito interessante essa parte, né? Estes dois conceitos, valores e princípios, em determinados contextos, podem ser confundidos ou mesmo podem ser usados como sinônimos. Né? Porque eles são um pouco parecidos ou são bastante parecidos, podemos usá-los como sinônimos, mas também podemos identificar algumas diferenças. Né? Seria interessante também nós conhecermos essas diferenças entre ambos os conceitos. Né? Então, a próxima cartela ela vai aí nos apresentar de uma forma bem didática essas diferenças. Olha aí, os valores, eles são mais pessoais, são mais subjetivos, podendo ou não estar em consonância com os princípios. Já os princípios, eles são mais gerais, eles são mais universais, né? Eles são comuns a todas as pessoas, a todos, queira ou não queira. Né? Um princípio, eu concordando ou não, mas ele é um princípio. Né? E já os valores não. Praticamente, como é que eu vou aplicar aquele princípio na minha vida? É praticamente isso a diferença. E vamos ver, então, como que religião, valores e princípios estão conectados. Como é que nós podemos fazer uma relação entre esses três conceitos, entre esses três elementos importantes para a nossa vida? Vamos lá. Como dito anteriormente,
A religião é uma das principais transmissoras de valores e princípios na vida de uma pessoa, né? Como eu falei, juntamente com a família, juntamente com a escola, né? Juntamente ali com o ciclo de amizades, né? A religião, principalmente por meio dos líderes religiosos, atua diretamente na formação do caráter, da índole e da personalidade do ser humano. É por isso que muitos grupos religiosos trabalham a educação religiosa desde criança, né? Desde muito jovem, alguns grupos religiosos trabalham a formação religiosa e nesse trabalho de formação religiosa acontece a transmissão dos valores e dos princípios, né? da ética daquela religião, da ética humana. A gente vê isso, por exemplo, vocês que participam nas paróquias católicas ou nas escolas, nas igrejas evangélicas, há encontros, há formações, há aulas, por assim dizer, da doutrina religiosa desde criança, desde pequenos, né? A gente encontra essa realidade nos grupos religiosos. Isso é um exemplo, tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho dentro dessa temática da relação entre religião, valores e princípios. Há segmentos religiosos que dedicam boa parte de seu corpo doutrinal a refletir acerca da questão moral, de valores e princípios para seus adeptos. Olha, isso é muito importante. Há religiões que pegam uma parte da sua teologia, da sua doutrina, e se preocupa em, de acordo com as suas características próprias, com a sua crença, transmitir essa questão moral aos seus adeptos. Né? Então, isso é muito importante. Há religiões que trabalham a questão moral, né? Em todos os sentidos, a moral familiar, a moral matrimonial, uma moral básica, né? Uma ética básica para a vida da pessoa ali, do adepto. Né? Isso é interessante. Há religiões que dedicam livros e mais livros, capítulos inteiros de seus estudiosos para educar o seu fiel nesse sentido. Né? Há outras que nem tanto, né? Falam, mas não se dedicam tanto. Os pregadores e líderes religiosos são os principais meios de propagação das ideias de valores e princípios das religiões. Olha aí, os pregadores e os líderes religiosos. Por quê? Porque por meio do ensinamento deles, por meio da doutrina, da teologia que eles transmitem, essa moral, esses valores, essa ética, ela vai chegando até os nossos ouvidos, ela vai nos formando, ela vai nos educando, a partir da interpretação que eles fazem dos escritos sagrados, da tradição oral. Então, ela vai formando aí a gente nesse sentido. Então, para ilustrar e para fortalecer ainda mais essa relação entre religião, moral e princípios, nós vamos ficar agora com uma mensagem, com uma reflexão do Frei Paulo Xavier, frade capuchinho, que tem um recado, uma mensagem para você, aluno, aluna. Vamos ouvir o vídeo. Frei Paulo Xavier Ribeiro, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, e aqui na paróquia São Francisco das Chagas, na colônia Oliveira Machado. Nós estamos refletindo sobre religião, valores e princípios. Eles estão interligados, cada um na sua dimensão. A religião na dimensão da espiritualidade, do transcendente, do sobrenatural, daquilo que nos liga àquilo que nos impulsiona. Os valores são relacionados com a pessoa, algo que parte do coração, da vivência profunda desse mistério com o transcendente. Os princípios se dão numa dimensão com os outros, as outras pessoas, as outras dimensões, a outra realidade das criaturas. Portanto, a grande arte é a gente poder fazer a conjugação
dessas três dimensões na vida do ser humano. Portanto, religião que nos liga ao transcendente. Religião nos faz compreender que nós não estamos sozinhos neste mundo. É necessário que a gente acolha aquilo que nos impulsiona, acolha para aquilo que é o sobrenatural e a gente se dá conta desta realidade na nossa vida. Sobretudo naquele aspecto que nos dá o sentido da nossa realidade concreta. Por exemplo, cada um tem a sua religião e aí passa exatamente nesse exercício da fé. A fé cristã, a fé católica, a fé das outras religiões que nos impulsionam para o transcendente. E é nessa perspectiva de olhar e acolher o transcendente que nós acolhemos os valores. E aí vem a partir de nós mesmos, do ser humano, da pessoa, enquanto realidade concreta da sua vida, que esses valores vai entrando no seu coração, vai dando o direcionamento para encontrar-se consigo mesmo, com o transcendente. E aí entra a dimensão dos princípios, que nos coloca na dinâmica de entrar com as outras pessoas, com toda a criação, com todo o criado. Portanto, a conjugação dessa realidade nos faz cada vez mais animados nessa dimensão de conjugar religião, valores e princípios numa atitude harmoniosa, numa atitude, sobretudo, de reconhecimento de que o ser humano é capaz de fazer essa conjugação de maneira lúcida, equilibrada e, mais ainda, acolhendo todas essas dimensões na sua vida para que possa ser um ser humano, uma pessoa feliz. Então, é necessário que a gente possa conjugar isso. Religião, valores e princípios numa grande harmonia do coração do ser humano para viver bem com os outros, com toda a criação, com tudo aquilo que nos envolve e com as outras religiões também, como uma maneira de poder acolher, refletir, dialogar e poder fazer um mundo diferente, um mundo de paz, um mundo de irmãos e irmãs. Essas são realidades concretas da nossa vida. Então, o grande apelo, conjugar religião, valores e princípios como uma atitude de fazer crescer a paz e o bem. Paz e bem. Muito obrigado, Frei Paulo, por essas sábias e belas palavras. E agora nós vamos avançando um pouco mais na nossa aula. Nós vimos o que são valores, o que são princípios, mas também precisamos estar atentos, porque há os contravalores. Os contravalores, aquilo que se opõe aos valores como nós o conhecemos, como nós estamos refletindo na nossa aula. Vamos ver aí o conceito de contravalores? O que são contravalores? São chamados contravalores, são chamados antivalores, contravalores ou valores negativos. Há uma série de valores sociais que, geralmente, são considerados negativos, ou seja, que geralmente nos afastam daquilo que é correto, daquilo que é ético, daquilo que é moral, daquilo que é bom, que não vão nos conduzindo ali para caminhos negativos, caminhos errados, caminhos maus. São atitudes, são pensamentos, são sentimentos, são posturas de vida, são escolhas que muitas vezes não condizem com o bem que o ser humano tem dentro de si. Vamos ver aí alguns exemplos de contravalores. Olha aí, na relação que nós temos, numa coluna nós temos os contravalores e logo ligado a ele nós temos os valores, a qual esse contravalor se opõe. Então nós temos aí como exemplos a corrupção, que se opõe à honestidade, a indisciplina, que se opõe à disciplina, a preguiça, a preguiça, né? Que se opõe ao esforço, a ignorância, que se opõe ao conhecimento, a mentira,
que se opõe à verdade e à honestidade. A dependência, que se opõe à independência e à autonomia. A destruição da natureza, que se opõe aos cuidados com a vida. Né? Nós temos uma relação aí de contravalores, né, que estão muito presentes também no nosso dia a dia e que nós precisamos evitar, tá certo? Agora vamos ver, dentro da dimensão religiosa, né, como nós identificamos, como nós trabalhamos, como nós percebemos essa presença dos contravalores. Vamos lá. Algumas vezes, a interpretação equivocada de uma doutrina, de uma mensagem ou de um ensinamento religioso pode levar pessoas de uma determinada religião a abraçar contravalores. Veja só, às vezes nós podemos entender mal a mensagem do padre, do pastor, a mensagem até mesmo do professor, né? E a gente acaba abraçando contravalores na nossa vida. Né? Continuando, esta pode ser considerada a causa de algumas divisões dentro de uma mesma religião e também pode ser considerada a causa de alguns fundamentalismos religiosos. Né? Quando a gente entende que só vale a minha religião, né? As outras religiões eu preciso, como é que eu vou dizer? Eu preciso desmerecer. As outras religiões não são importantes. Eu posso atacar, eu posso destruir, eu posso falar mal, eu posso agredir pessoas de outra religião, porque só a minha religião quer dizer. Isso é um contravalor. Isso leva ao fundamentalismo religioso, isso leva à intolerância religiosa. Então, são contravalores, porque um valor presente na nossa sociedade brasileira é a liberdade religiosa. Todas as religiões são livres para a sua prática, para a sua livre prática de culto, sua liberdade de culto. Vamos ver aqui, Vamos ver aqui o próximo vídeo. Né? Aliás, a próxima cartela. Né? Temos como exemplos de princípios, né? Vamos reforçar aqui, né? Que está entrelaçado aí no que nós chamamos dos contravalores. Respeitar uns aos outros, a não violência, ajudar os necessitados, a prática da boa vizinhança e respeitar a privacidade das outras pessoas. Isso está incluído também na questão religiosa. Se eu não observo esses princípios, eu acabo agredindo outras religiões, outras pessoas que acreditam diferente de mim. Né? Vamos continuar aí no próximo. Que diz, agora nós temos os contravalores dentro da dimensão religiosa. Neste caso, podemos apontar como exemplos de contravalores na dimensão religiosa a intolerância religiosa, né? Aquilo que eu já falei, acabei de falar, quando eu não respeito outra religião. O que mais que nós temos? Olha aí que interessante, o discurso de ódio, né, no ambiente religioso, né, quando eu uso a religião para alimentar o ódio, a raiva, os preconceitos, né, as agressões físicas ou verbais motivadas por esse discurso de ódio dentro da religião, né, quando eu manifesto a minha raiva de para outras pessoas e uso a religião para justificar essa raiva. Gente, isso é terrível, isso não pode acontecer. Né? Primeiro que eu não posso ter raiva das pessoas, muito menos usar a religião para isso. A desinformação religiosa, né? As mentiras, as fake news que podem ser feitas acerca das outras religiões, a destruição da natureza e da criação de Deus. Isso aí são contravalores que podem estar dentro da religião relacionadas à religião. Vamos seguir. Então, vamos agora ver uma parábola do ensinamento budista sobre um dos principais valores que deveria estar presente em todas as religiões,
que é a parábola budista da não violência. Vamos ouvir a parábola? Buda estava conversando com seus alunos embaixo de uma linda árvore quando, de repente, apareceu um jovem bêbado desafiando o mestre para uma briga. Para surpresa geral, o mestre aceitou. Abriu-se uma roda, Buda de um lado, o jovem de outro. Antes de partir para cima do mestre, o jovem bêbado começou a jogar terra na cara de Buda. Ele não se mexeu. Então, o jovem começou a cuspir na direção do rosto de Buda, e novamente ele nada fez. Restava usar as palavras. O jovem xingou Buda de coisas horrorosas, e este também nada fez. Por uma hora inteira tudo se repetiu. Terra no rosto, cusparadas e xingamentos. O jovem, não suportando a passividade do mestre, foi embora gritando, morrendo de ódio. Os alunos, espantados, aproximaram-se de Buda e disseram: "Quanta humilhação, mestre! Ele lhe jogou terra no rosto, cuspiu, xingou, e o senhor não fez nada?" Buda se limpou e disse com serenidade: "Alunos, quando alguém vai à sua casa levando um presente e vocês não aceitam, com quem fica o presente?" "Com quem o levou", disse um dos alunos. Então ouçam e aprendam. Quando alguém joga em você o ódio, raiva e veneno, e vocês não aceitam nada disso, com quem ficam esses sentimentos? Aquelas palavras calaram fundo na alma dos alunos. Então, nós ouvimos aí um dos principais ensinamentos do budismo por meio dessa parábola aí do Buda. O budismo, ele é a religião oriental, ele é uma religião oriental que foi iniciada pelo príncipe Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda, né, o iluminado, o sábio, né, aí por volta do século VI a.C., lá na antiga Índia. Né? E essa parábola que nós escutamos, ela fala desse principal ensinamento do budismo, do jainismo, de muitas religiões no Oriente, a não violência, né? A atitude pacífica diante do ódio, diante da agressão, diante da violência que algumas pessoas podem despejar contra nós. Né? A atitude do Buda tão sábia, né? A pessoa chegou com ódio, chegou com raiva, com ira sobre ele, e a pessoa levou tudo isso com ela, né? Levou tudo isso de volta com o coração dela. Ele não absolveu nada daquilo. Um grande ensinamento para nós, não absolver as coisas negativas que podem lançar-se contra nós. Então, queridos alunos, nós estamos chegando ao final da nossa aula, estamos chegando ao final dessa bela reflexão sobre valores, princípios e sua relação com a religião. Quero agradecer a atenção de vocês, a participação de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.